Nesta quinta-feira de treino na Toca da Raposa 2, a preparação para o clássico diante da equipe do Atlético Mineiro. O Cruzeiro ainda tem muitos dias para o técnico Leonardo Jardim montar o melhor time para voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vem de 3 partidas sem vitória, um jejum aí que vive a equipe na competição depois de emplacar 6 vitórias seguidas na temporada. Aí o Cruzeiro teve a derrota para o Vasco, o empate com o Flamengo e o empate com a equipe do Sport Recife, aquele tropeço no Mineirão. Então, quarta-feira, dia 15, na Arena. Aí todo mundo já sabe, aquele acordo de clássicos, apenas a torcida do Atlético Mineiro que vai comparecer ao estádio, e o Cruzeiro precisando aí, mesmo fora de casa, até tem uma grande campanha atuando longe do Mineirão na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí o Cruzeiro vai precisar de uma resposta positiva para seguir nestas primeiras colocações e encaminhar cada vez mais uma vaga à fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. O panorama do treinamento de hoje foi o mesmo dessa quarta-feira, quando o Cruzeiro se reapresentou. O Christian ainda fazendo trabalhos internos, o Wanderson na transição, preparação física, muito perto de ser liberado para os treinos com o grupo, e o Sinisterra fazendo tratamento ainda por causa do edema na coxa esquerda. Como a sexta-feira será de folga, o que eu imagino é que na retomada dos trabalhos, o técnico Leonardo Jardim ele possa aí ter boas notícias quanto a Wanderson e a Christian. Sinisterra, ainda temos que aguardar uma nova avaliação. O restante aí do elenco, tirando o Fagner, né, que vem ainda nessa fase de transição, desde que teve aquela fratura no jogo contra o CRB, ainda não conseguiu dar uma resposta positiva para ser totalmente liberado para os treinos com bola, com o grupo, na Toca da Raposa 2. Vamos acompanhar como será então aí a partir de sábado, e é um treino até que a imprensa terá chance de registrar na Toca da Raposa 2. Eu vou falar sobre Neisser Villarreal. Muita gente perguntou sobre o Neisser Villarreal, jogador aí que ajudou a seleção da Colômbia a se classificar para a próxima fase da Copa do Mundo Sub-20, marcou 2 bonitos gols, e ele é jogador do Cruzeiro. E mesmo que ele tenha assinado um pré-contrato, o jogador ainda vai chegar a Belo Horizonte para ser apresentado e aí fazer todo o trâmite para ser registrado pelo Cruzeiro. O pré-contrato já garante ao Cruzeiro uma multa indenizatória, né? Tem uma cláusula. Caso chegue, precisa negociar com o Cruzeiro. E essa multa, pelo que eu apurei, é uma multa com um valor considerável. E essa multa, ela protege o Cruzeiro em caso do Neisser Villarreal arrebentar ainda mais, né, nas próximas fases da Copa do Mundo Sub-20 no Chile. E aí o interesse de outros clubes vai ser ainda maior. Na época que o Cruzeiro avançou na negociação, a gente já tinha trazido que ele era monitorado por grandes clubes da Europa. E, claro, todo mundo está de olho na Copa do Mundo Sub-20, mas até agora não tem nenhuma proposta ao Cruzeiro, e para que pudesse pensar em alguma condição, antes mesmo até de jogar pelo Cruzeiro, teria que ser um valor muito alto, o que imagino não deve acontecer neste momento. Cruzeiro e staff do jogador trabalham aí para que ele possa fazer uma grande Copa do Mundo, ainda com números mais positivos. Depois ele passa um restinho de contrato ali no Milionários e vem para Belo Horizonte para se apresentar ao Cruzeiro, com o contrato já valendo a partir do início de dezembro. Ei, gente, boa tarde pra você, Globo Esporte, ao vivo nessa quinta-feira. Agora o Cruzeiro tá se preparando pro clássico da semana que vem, jogo contra o Atlético, inclusive transmissão ao vivo da Globo. O time voltou, treinou ontem na Toca da Raposa. Vamos pra lá. Giovana Pires, quero saber se o pessoal do departamento médico tá trabalhando muito por aí. Boa tarde, minha amiga.
tá trabalhando bastante, porque ninguém quer ficar de fora desse clássico, né, Maurício? O vento tá por aqui, mas a gente vai passar a informação normalmente. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. Começando sobre esse departamento médico do Cruzeiro por Jonathan Jesus, que sentiu um desconforto no joelho no jogo contra o Sport do domingo, mas está treinando normalmente, deve ir sim para a partida da semana que vem. O Wanderson vem desfalcando o Cruzeiro nos 2 últimos jogos, porque está sentindo um desconforto na região lombar. Está intercalando trabalho na fisioterapia e físico, se preparando para a partida da próxima semana. Quem pode ficar de fora é o atacante Sinisterra. Esse sofreu um edema na coxa esquerda no jogo contra o Sport no domingo. Já está na fisioterapia, se preparando também para, quem sabe, aparecer no clássico. Cruzeiro folga amanhã, sábado tem preparação. Tudo isso pensando no clássico da próxima quarta-feira contra o Galo. Valeu, Giovana. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Já é de volta para falar do Gabigol, que disse que quer conversar com a diretoria em dezembro para decidir se o futuro dele ano que vem vai ser no Cruzeiro ou não. Bons argumentos e o carinho da torcida, ele tem. Luta para ter cada vez mais minutos em campo, a matemática é aliada. Só ver os números, os gols, as assistências. Acho que poucos atacantes que jogam titular têm 13 gols no ano. Na verdade, Gabigol, 19 atacantes de times da Série A marcaram 13 gols ou mais até agora. O detalhe é que você é o único que não é titular. E eu acho que ele entende por que ele não é um protagonista no time. Porque os caras que fazem o trabalho dele, Matheus Pereira e Caio Jorge, estão jogando demais. 13 é a mesma quantidade de gols de Pedro, do Flamengo. E 2 a menos que Vitor Roque, do Palmeiras, e Yuri Alberto, do Corinthians. O Vitor Roque chegou ao Palmeiras com a temporada em andamento, demorou a engrenar e agora é um dos principais jogadores do campeonato, mas muito pela dupla que vem fazendo com o Flaco Lopes, né? O Pedro começou lá em cima, teve problemas, foi afastado, voltou muito bem, agora tá de novo numa instabilidade e o Gabriel se encaixa nisso. Ele ainda é uma peça muito importante, é um cara que o Cruzeiro tem que contar, não pode abrir mão. Apesar de não estar jogando sempre, ele joga, mas ele não joga sempre. Ele tem mostrado uma atitude muito importante com o grupo, sempre bem integrado, sempre muito comunicativo e isso nos satisfaz. Uma das tarefas mais recentes é manter o nível técnico da equipe quando o treinador precisa fazer as substituições. Missão que tem sido cumprida ultimamente e faz valer pelo menos parte da expectativa em torno dele. Contra o Bahia, que é um grande time, a gente venceu lá fora. Eu acho que os mesmos 3 pontos valem em todos os jogos. É claro que com o Sport a gente queria ter feito a vitória e agora a gente prepara para fazer os 3 pontos também fora de casa. No Brasileirão são 6 gols em 21 jogos, 5 no time titular. Some aí mais 2 assistências, 28 finalizações, sendo 14 no gol adversário. Nessa luta de Gabigol para ser titular, os números que falam bem dele. Uma finalização cabulosa! Então brilha, Gabigol! Agora vem cá que eu tenho um convite pra você. Ronaldinho Gaúcho e Alex à frente no Mineirão. É o desafio de gigantes. Eles vão comandar uma verdadeira seleção de jogadores que fizeram história aqui em Minas Gerais. O jogo também é em celebração aos 60 anos do gigante da Pampulha. E o melhor, você vai ver aqui ao vivo na Globo, sabadão, 4 horas da tarde. Também tá embarcando, hein? O time celeste teve um tempo maior de descanso por causa da data FIFA. E agora terá 6 dias até o clássico. Para este retorno, o técnico Leonardo Jardim conta com novidades. Wanderson, que ficou afastado de 2 jogos devido a uma lombalgia, realiza trabalhos híbridos entre fisioterapia e preparação física. O atacante Sinisterra, que sentiu dores musculares no empate com o Sport no Mineirão, foi diagnosticado com um edema na coxa esquerda e está no departamento médico do clube. Já o zagueiro Fabrício Bruno está com a seleção brasileira na Coreia do Sul para os amistosos com a Coreia amanhã e com o Japão na próxima semana, um dia antes do duelo entre Cruzeiro e Atlético pelo Brasileirão. Com a atenção voltada para o clássico, o time celeste pode contar com uma vantagem. Enquanto descansava, o rival preenchia a data FIFA jogando com o Sport a partida adiada da 14ª rodada do Brasileirão. Depois de garantir a classificação na Copa do Brasil sobre o Atlético, a Raposa chega com força total ao reencontro com o rival. E aí, as notícias do departamento médico, né? O Wanderson, que iniciou os trabalhos híbridos entre fisioterapia e preparação física, e já o Sinisterra, que teve aí um edema muscular na coxa esquerda diagnosticado. Vou falar uma coisa sobre o Wanderson, que muita gente fala que atacante vive de gols, e eu concordo.
Mas vocês perceberam que aquele lado esquerdo do Cruzeiro deixou de funcionar sem o Wanderson? Por quê? Porque ele faz uma troca ali com o Kaique e é um setor onde eles usam muita profundidade e principalmente muita velocidade também. Porque o Wanderson ele consegue cadenciar o jogo no setor de marcação, repondo a posição do Kaique quando ele dá profundidade, e o Wanderson encontra muito bem o Caio Jorge e o Matheus Pereira e os nossos volantes que estão chegando sempre para brigar pela segunda bola ou usar o sistema do Cruzeiro para pressionar o adversário. Entendo que a gente tem que realmente cobrar que ele possa fazer gols, mas é fundamental que ele, como diz o Jardim, né? Um extremo como ele é, eu acho que na posição tática dele, ele realmente faz falta. E por isso até acho que parte do rendimento do Cruzeiro ter caído um pouquinho é a ausência do Wanderson nesse time, Bebel.